Hoje eu estarei pregando a quarta mensagem da série Entendendo o Reino de Deus. E o tema da mensagem é Sabedoria, parte 2. Sabe, gente, essa palavra já estava preparada. Quando eu estive nos Estados Unidos, Deus me deu todas as palavras da série. Mas nessa quarta para quinta, aconteceu uma coisa extraordinária. Eu acordei 2:30 da manhã, e quando eu acordei, o Espírito de Deus me levou a ir ler a palavra. E quando eu comecei a ler a palavra, ele começou a invadir a minha vida de uma forma tão extraordinária, que eu comecei a perceber que ele estava querendo dizer algo para a igreja. Então a mensagem que eu vou trazer hoje para vocês, não é a mensagem que eu havia programado, que era uma mensagem linda de Deus. Algum dia eu a entregarei. Mas a palavra que eu vou trazer hoje é a palavra que Deus tem para você, e ela vai transformar a sua vida. Glória a Deus. Vivemos em um mundo decaído. Você tem observado isso? De muita injustiça, de miséria, de maldade e de dor. Nesse mundo existem poderes malignos que oprimem, que sufocam. E neste mundo, onde há tantas lacunas e carências, eu percebo que há fraquezas em todas as dimensões. Fraquezas emocionais, morais, fraquezas físicas, mas sem dúvida alguma, a maior das fraquezas é a fraqueza espiritual. Sofrimento faz parte da natureza decaída dos homens. Eles são universais, os sofrimentos, e são prova da fragilidade humana. Em algum ponto da vida, todos nós enfrentamos situações que vão abalar o centro, o interior das nossas vidas. E a causa pode ser externa, como um acidente que debilita, uma enfermidade que não tem cura. Pode ser uma rejeição, uma injustiça, um desamor. Pode ser também uma perda financeira. Pode ser um ataque espiritual. Diante das nossas fraquezas, Satanás sabe onde atacar e quando atacar, porque o seu objetivo é roubar, matar e destruir. A causa destas fraquezas pode ser interna, como dúvida, escolhas erradas, orgulho, vícios, pecados, mas também pode ser causas internas, como depressão, sentimento de inferioridade, medo. Como vencer tais fraquezas? Essa é a palavra que Deus me deu para você hoje. Nós vamos vencer a fraqueza com a sabedoria de Deus. Agora, esta sabedoria tem um nome. Diga assim: a Bíblia. Diga a palavra de Deus. Sempre que a gente pensa no tema sabedoria, parece algo subjetivo, um conhecimento, um discernimento que nos leva a entender o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Mas parece algo etéreo, fugaz, que não se pega, que não se toca. Todas essas coisas que eu falei sobre sabedoria, como entendimento, como discernimento, como conhecimento, são verdadeiros. Mas o que Deus falou a mim nesta madrugada de quarta para quinta, é que a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, ela não é simplesmente um entendimento que nós recebemos, é o poder de Deus. É o poder mesmo, a essência da palavra de Deus é poder bruto,
ilimitado. E o Senhor, enquanto eu estava meditando, eu estava sendo invadido por aquela avalanche de pensamentos. Deus me fez pensar nos poderes do universo. Por exemplo, você sabia que um buraco negro do tamanho da cabeça de um alfinete, ele tem tanta massa, mas tanta massa, que a gravidade que ele gera faz com que ele engula tudo que está perto dele. Ele engole estrelas, de tão grande que o poder da gravidade que aquele buraco negro tem. E a gravidade é tão poderosa que nada escapa dele, nem a luz. Por isso ele é chamado de buraco negro. Enquanto eu estava pensando nisso, nos poderes do universo, da criação, o Espírito de Deus disse: nada se compara ao poder da minha palavra, porque foi com a palavra que eu criei os céus e a terra. E é esta palavra, meu querido, que está disponível para você hoje. E eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida, que esta palavra hoje virá com um poder maior do que qualquer bomba atômica deste mundo, contra qualquer poder do inferno, para quebrar os grilhões das trevas e para libertar você da fraqueza que te fustiga, que te aprisiona. Amém? Glória a Deus. Então hoje eu quero falar para vocês a respeito de como vencer a fraqueza com o poder da palavra de Deus. Nas Escrituras, Deus sempre nos comanda a ser fortes. É uma ordem de Deus. Diante de uma luta, ser forte. Quando você está fraco, ser forte. Quando você está doente, ser forte. Quando você está sendo tentado, ser forte. Pesquisei mais de 30 ocorrências diferentes em que Deus ordena que sejamos fortes. Em Efésios 6:10, quando o apóstolo Paulo vai falar da guerra espiritual, e ele fala de toda a armadura de Deus, ele começa dizendo: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Diga: força do seu poder. Deus ordenando o seu povo a ser forte. Mas como, pastor, eu estou fraco? Ser forte. Quando Deus envia Josué para tomar a terra prometida, para substituir o grande líder Moisés, mais uma vez ele diz, numa conversa com Josué, 3 vezes no mesmo texto, Josué 1:6, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Versículo 7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Diga: toda a lei. Diga: a palavra de Deus. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. No versículo 9, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A palavra de Deus para você hoje é: ser forte. Você entrou aqui abatido hoje, ser forte. Você entrou triste aqui hoje, ser forte. Você entrou aqui com medo, sem resposta, ser forte. Davi fala a Salomão, seu filho, quando ele vai estabelecer a construção do templo. Em 1 Crônicas 28:20 diz assim: disse Salomão a Davi, seu filho: ser forte e corajoso, e faze a obra, não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabe todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Ser forte. Hoje a igreja está cheia de mimimi. Deus falou comigo, tem muito crente que chora mingando. Quando você choraminga, você não atrai a glória de Deus. Quando você se levanta pela fé, Deus fala: eu vou ser contigo, porque eu já te prometi. Não te mandei, segue adiante. Amém, igreja?
Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, Paulo fala para o seu discípulo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Na Bíblia, há diversos casos em que Deus nos ordena a ser forte. Quando surgiu o gigante, ser forte. Quando estiver diante de uma dificuldade, de um oponente muito maior do que você, ser forte. Porque no processo Deus vai te ajudar, amém? Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 37. Em todas essas coisas, diga todas essas coisas. Porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em 1 Coríntios 15, verso 57, ele diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga vitória. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo, diga em Cristo, sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Que Deus está dizendo para você aqui, meu querido, que você é filho dele, que ele habita em você, e quando você caminha em triunfo, o que exala da tua vida é o perfume de Jesus, porque ele já venceu a morte, amém? Agora, quando um crente anda de derrota em derrota, ele revela não o perfume de Cristo, mas a sua própria fraqueza. Cristo é o verbo de Deus, é a palavra de Deus encarnada. Quando ele se manifestou, eu sempre perguntei para Deus: Senhor, aqueles dois discípulos que estavam caminhando em direção a Emaús, Jesus se manifestou a eles, começou a conversar com eles, e eles não o reconheceram. Por que será? Então, durante algum tempo eu pensava, provavelmente o corpo de Jesus estava diferente. E Deus um dia falou para mim: não foi por isso. É porque durante o tempo em que Jesus esteve na terra, irmãos, qualquer que fosse a necessidade que os discípulos tivessem, Jesus estava lá para prover. Faltou o pão, ele multiplicou. Veio tempestade, ele abrandou. Mas acontece que aquele momento estava começando uma nova etapa, em que Jesus não estaria mais visível aos olhos dos homens e dos seus discípulos. Mas o fato dele interpelar os discípulos e entrar na caminhada deles, revela que enquanto nós estivermos andando, proclamando o reino, ele estará conosco. Mas como vamos reconhecê-lo? Da mesma maneira que aqueles discípulos. Ele caminhou com eles, foi lhes falando a palavra, e o coração deles foi esquentando. Eles pararam no lugar, convidaram Jesus para entrar. Quando ele partiu o pão, eles o reconheceram. E aí eles disseram: então era por isso que o nosso coração ardia enquanto ele falava a palavra. E o Senhor me manda te dizer hoje, quando você estiver sozinho e não sentir a presença de Deus, não procure em pessoas, abra a palavra, leia a palavra, porque Ele é a palavra, e a palavra vai se manifestar, e você vai sentir a presença dEle, amém, igreja? Amém? Este é um tempo em que Jesus se manifesta através da sua palavra. A palavra de Deus é poder ilimitado. Salmo 68, 35 diz assim: ó Deus, Tu és tremendo nos Teus santuários. O Deus de Israel, Ele dá força e poder ao povo. Diga assim: o Deus de Israel dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Mas pastor, se Deus é a nossa força, por que dentro de nós há tanta fraqueza? Como é que eu vou vencer a fraqueza com a força de Deus? Hoje você vai receber algumas revelações aqui extraordinárias. Muitas vezes, irmãos, a verdade é essa: nós temos um discurso muito hipócrita e muito mentiroso. A gente diz que crê na palavra,
Mas quando a gente fica doente, a gente primeiro busca o médico. Quando a gente fica deprimido, primeiro a gente busca os antidepressivos. Eu não sou contra nada disso. Mas a verdade é que são poucos aqueles que entendem que há na palavra o recurso, a vida, o poder, a energia para transformar o seu mundo interior. Nós buscamos em amigos, na carreira, nas finanças, nos amores, nos líderes espirituais. Nós estamos sempre precisando de algo para nos fortalecer internamente, quando na verdade a palavra de Deus é aquela que nos fortalece. Amém? A primeira verdade que você precisa entender nisso é que Deus promete que nos dará força. A nossa força vem dele. Diga: a minha força vem de Deus. Diga: não vem de pessoas, vem de Deus. Isaías capítulo 40, versos 28 e 29 diz assim: não sabes, não viste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você já se sentiu cansado na vida? Quantos aqui estão cansados hoje? Cansados espiritualmente, cansados emocionalmente, cansados de lutar? A palavra de Deus está dizendo para você hoje: você não sabia que o Criador dos confins da terra dá força ao cansado e multiplica a força a quem não tem nenhum vigor? Deus está falando com você, e você vai sair daqui hoje, em nome de Jesus, transformado pela força do seu poder. Amém, igreja? Pela palavra liberada nesse púlpito. Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Essa é a palavra de Deus para você. Você que está andando na vida abalado, atemorizado, enfraquecido, acabrunhado, o Senhor está te dizendo: eu te fortaleço, eu te ajudo. Amém, igreja? Aplauda o Senhor, diga: eu creio. Mas como a gente recebe essa força, palavra, pastor? Como a gente recebe essa força, pastor? Diga: pela palavra. Há um escritor, um acadêmico chamado R.A. Torrey. Certa vez foi procurado por uma ovelha e disse assim: olha, pastor, eu não gosto de ler a Bíblia. Ela não fala para mim, não muda a minha vida, parece letras. E ele disse assim: lê de novo. Mas por que? Já li tantas vezes, não resolve. Leia muitas vezes. Aí ele disse o seguinte: vou te dar uma dica. Pegue um livro pequeno da Bíblia, como 2 Pedro, e leia 12 vezes por dia. Ele saiu de lá indignado, mas falou para a mulher: eu vou ver se isso vai resolver. E ele começou a ler 3 vezes de manhã, 3 vezes no almoço, 3 vezes à noite. E às vezes antes de dormir ele lia também o mesmo livro. E olha o relato dele: eu e minha mulher lemos 3 ou 4 vezes de manhã, 3 ou 4 vezes ao meio-dia, 3 ou 4 vezes na hora do jantar. Logo, eu estava falando de 2 Pedro para todo mundo que eu encontrava. Era como se as estrelas cantassem a 2ª carta de Pedro para mim. Eu passei a ler o 2 Pedro de joelhos, marcando as passagens com um pincel atômico. Gotas de lágrima borraram as cores sublinhadas. E eu disse para minha mulher: veja, eu estraguei essa parte da minha Bíblia. Foi quando a minha mulher respondeu: as páginas da Bíblia se tornaram mais escuras e borradas, mas a sua vida está mais clara. Esse é o testemunho de uma mulher que viu o homem ser transformado. Eu li uma frase que eu gostei muito, que diz assim: se a sua Bíblia está deteriorando de tão usada,
significa que você não está. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Deixa eu lhes dizer uma coisa. Existem igrejas hoje em que as pessoas leem trechos da Bíblia para discutir se aquilo é factível ou não. Mas eu não estou aqui para falar mal de igreja nenhuma, eu estou aqui para falar para você. Porque tem muita gente aqui dentro que não tem coragem para dizer isso. Porque do púlpito sempre vai ter alguém dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que são pessoas que na prática não acreditam nisso. Olham para ali a Bíblia e falam: não, isso aqui não dá, é para aquele tempo. Não, isso aqui não pode ser verdade. Não é bem assim, isso é ilustração, isso é uma metáfora. Não, querido, a palavra de Deus é o poder de Deus. E o apóstolo Paulo diz: não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação. E a palavra sozo não é só tirar do inferno, é salvar, é curar, é trazer libertação, é trazer alegria, primeiramente do judeu e depois também do grego. Amém, igreja? É o poder de Deus que está sendo liberado hoje. Se você crer, você vai ser liberto. Nós vamos dar conta, irmãos, daquilo que nós fazemos com a palavra que ouvimos. A Bíblia é para ser lida todos os dias. Você precisa mais da Bíblia do que de alimento. Se você não lê a Bíblia todo dia é porque você não crê nela. Porque quando você tem que fazer um jejum e tirar o alimento é tão difícil. Porque você tem necessidades fisiológicas, mas você tem necessidades espirituais. A Bíblia é vida, é poder de Deus para transformar a sua história. Amém, igreja? Esta igreja se chama Igreja Batista Palavra Viva. E há uma unção neste púlpito de todos que pregam aqui, que ministram nesta igreja, da palavra para te libertar, se você crer e desejar. Todas as pessoas que receberam milagres de Jesus, a palavra viva, creram nele. Aqueles que se aproximaram duvidando, esse aí não é o filho de José, o carpinteiro, lá em Nazaré, onde ele foi criado. A Bíblia diz que eles duvidaram dele. E Jesus ficou admirado com a incredulidade dele e não fez nenhum milagre, senão poucas curas. Onde há um espírito de incredulidade, o poder de Deus não opera. Quando você se aproxima da palavra, aproxime-se com humildade, dizendo: Deus, é a tua palavra, perdoa a minha incredulidade, ajuda-me na minha fraqueza, mas eu declaro, ela é verdade na minha vida, ela é poder de Deus na minha vida. Amém? Na minha própria vida, momentos em que eu tive muita comunhão com a palavra, eu tive experiências notáveis, extraordinárias. Momentos em que eu olhei para ela simplesmente como um conteúdo de intelecto moral. Ela só fez transformações na minha área moral ou intelectual, mas não na minha vida como um todo. A palavra de Deus é o poder de Deus, amém? Aquele que criou o universo pela palavra, está dizendo que essa palavra vai mudar a tua vida, vai quebrar os grilhões hoje. É hoje que vai acontecer, amém, irmãos? A terceira reflexão que eu quero fazer com vocês: Satanás não quer que você leia a palavra, que você creia na palavra e que você fale a palavra. Por quê? Porque se você adquirir o hábito de ler diariamente, você vai ser transformado por ela. De fraco em forte, de perdedor a mais do que vencedor. Porque pela palavra nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. E o texto que Deus me deu nesta noite, nesta madrugada que eu falei para vocês, é um trecho extraordinário.
E eu vou fragmentá-lo para mostrar para vocês como é que funciona o processo em que Deus vai te tirar do monturo e te colocar num lugar de glória. 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4 diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida. Vida é oposto à morte, e a piedade, uma vida pia, é uma vida oposta a uma vida de pecado. O que o texto está dizendo? Diga assim: Deus nos deu, já nos deu, todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Ele já deu. Não é que Ele vai dar hoje, já está lá acreditado na sua conta. Mas como assim, pastor? Como é que isso vem para a minha vida? E o trecho continua: pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Diga assim: conhecimento completo daquele que nos chamou. Quanto mais você conhece a Deus, diga, quanto mais eu conheço a Deus, mais o poder de Deus manifesta na minha vida. Amém? Como é que recebo esse poder? Diga assim: conhecimento da palavra. Onde você conhece a Deus? Na palavra. Amém? Quanto mais eu conheço a Deus, aquele poder que Deus nos deu para viver uma vida pia, para viver uma vida de vitória, uma vida digna, segundo o Evangelho, vem pelo conhecimento de Deus. E aí ele diz: pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Espera lá, pastor, a Bíblia está dizendo que quando eu conheço a Deus pela palavra, esse poder opera e ele me atrai para onde? Para a sua glória e virtude. Do que ele está falando? Ele está falando da esfera em que Deus se manifesta. É como se, vamos imaginar que essa igreja aqui fosse essa esfera, e Deus estivesse pregando, eu estivesse sendo o instrumento de Deus aqui para pregar, e você estava lá fora ouvindo a palavra, e você começava a ler a palavra, e começava a conhecer a palavra, e de repente você começava a ser atraído pela palavra, e você atravessava a porta e entrava numa outra dimensão. Que dimensão é essa? De glória e de virtude. É onde Deus está. Alguma vez na vida, você orando, você sentiu que você saiu da dimensão física? Quantos já sentiram isso? Quem já sentiu isso é porque rompeu. Você sabe que quando você corre, quando você é um atleta, dizem que você corre. Chega um momento que você rompe uma barreira, e aquilo que você consome é aquilo que você recebe de oxigênio. Dizem, que eu nunca consegui chegar nesse momento, que você nessa hora você para de ficar cansado. É verdade? Quem é corredor de longa distância aqui? Fica de pé. Fica de pé, Cícero. Quem mais corre? Vocês sentem essa coisa de começar a correr e não se sentir cansado mais? Muda a dimensão, né? Eu estou dizendo para vocês que na oração também é assim, na leitura da palavra é assim também. Você começa a ler e de repente parece que a Bíblia começa a saltar aos seus olhos, e de repente parece que você entra na presença de Deus. Aliás, Ele sempre esteve ali, porque Ele é onipresente. Mas não é que você entra na presença dEle, é que você entra numa dimensão onde você vai estar na mesma sintonia que Ele. E aí você não é mais fraco, você está cheio de Deus, você está cheio do Espírito. Aí você pode vencer o mundo. Amém, igreja? Amém, igreja? Deus está dizendo que vai chegar um tempo em que o povo vai ser ministrado pela palavra e pelo seu poder, e vai ter vitória nesse nível. E o texto diz mais: pelas quais, pela glória e virtude, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Quando você chega nesse nível, o que Deus prometeu, gente, não olha para lá não. Vocês percebem como a distração é grande?
Ouçam a palavra vai ministrar a vida de vocês. Amém? Resista ao inimigo que quer fazer você dormir para não ouvir a palavra. Hoje é dia de libertação. É a palavra de Deus que está sendo liberada no povo. Amém? Aplauda o Senhor. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Para quê? Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O que a Bíblia está dizendo, irmãos, que quando você lê a palavra ou ouve a palavra, e você se expõe a ela, você entra na dimensão da glória e da virtude de Deus. Quando você está nesta dimensão, as promessas que Ele já te deu, você começa a tomar posse. E essas promessas começam a transformar a tua natureza. E você começa a ficar coparticipante da natureza divina. Você sabia que um dia você vai receber um corpo glorificado? Sim ou não? Com esse corpo glorificado, nem que você quisesse, você não vai querer, você podia pecar. Não é tremendo isso? A Bíblia diz que quando Jesus morreu por nós somos livres da condenação do pecado. Quantos creem em Jesus? Diga assim: eu estou livre da condenação do pecado. Quem crê em mim tem a vida eterna. Passou da morte para a vida, não entrará em juízo. Hoje você está livre da condenação do pecado. Mas nos dias de hoje você pode ser livre do poder do pecado. Quando a natureza de Deus começa a transformar quem você é, o mentiroso começa a falar a verdade, o fraco começa a ser forte, aquela área de dificuldade na tua vida começa a ser a área de qualidade, de poder, de ousadia, e você começa a vencer aquela área que te dominava, porque a natureza de Deus começa a transformar quem você é. Diga: pela palavra. Diga: pela palavra. Meu irmão, tem momentos na vida da gente que quando a gente entra nessa dimensão, a cura é imediata. Eu vou dar um testemunho para vocês. Antes de me converter eu fumava. Droga eu nunca usei, mas eu fumava e eu não aguentava ficar 1 hora sem fumar. Se eu não tivesse cigarro, eu pegava no toco no chão. Era o dia inteiro, 2 a 3 maços de cigarro por dia. No dia da minha conversão, eu fui tão impactado por aquela palavra, que eu falei para Deus: Senhor, eu tenho muita dificuldade de acreditar que o Senhor me ama, com tudo que eu fiz de errado. Se o Senhor me ama, eu não quero mais ter vontade de fumar. E eu ainda falei para Deus: mas se eu tiver essa vontade, eu vou botar 10 cigarros aqui na boca e vou dizer para essa crentalhada que eles são tudo idiotas. Isso foi uma sexta-feira de carnaval do ano de 1981. Passou o sábado, passou o domingo, os cigarros estavam lá no fim da mala, né? Sabe, jovem às vezes leva roupa, mas não troca. Eu só trocava cueca, o resto era a mesma coisa. E eu não vi os maços de cigarro. Eu me lembro que quando chegou a quarta-feira que a gente pegou o ônibus para voltar, todo mundo, eu estava naquelas nuvens. Nós paramos num posto. E quando eu estava descendo, eu vi uma pessoa fumando. Naquele momento eu falei: meu Deus, Ele me fez esquecer do cigarro todos esses dias. E eu falo aqui perante Deus, Deus é minha testemunha, diante de Deus, em nome de Jesus, nunca mais eu senti nem vontade. Era como se eu nunca mais tivesse fumado. A minha natureza foi transformada pelo poder da palavra. Eu cheguei na minha casa, meu pai e minha mãe fumavam. Quando eu contei para eles, minha mãe falou: e filho, agora? A gente fuma. Eu falei: mãe,
fume à vontade, que eu estou liberto. Eu não sei mais nem o que é isso. Deus me libertou no nível do espírito, no nível da mente, nos neurotransmissores que me deixavam viciado, amarrado. O poder de Deus transformou a minha vida de uma vez. Eu sempre digo, eu nunca vou poder dizer que eu não vivi um milagre, porque eu creio que existem pessoas que se libertam na base da força e da garra. No meu caso não foi. Foi o poder da palavra de Deus. E eu quero liberar aqui para você essa palavra de fé. Deus é capaz de mudar a sua vida. Agora, enquanto você olhar para a palavra e ficar relativizando, não, isso não é bem assim, você jamais vai viver um milagre. Pode ir para o céu, mas vai viver uma vida como um miserável, porque não entendeu ainda que Jesus foi para o céu e deixou o Espírito Santo, e a sua palavra é o poder de Deus que transforma a sua vida hoje. Amém? Ele nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Como recebemos, diga assim, pelo conhecimento da palavra. E pelo conhecimento nós somos levados à sua dimensão. A dimensão onde está a glória e onde está a virtude. Esse é o lugar que Deus te chama. Diga assim, Deus está me chamando para a sua dimensão, onde há glória e virtude. Querido, você vive num mundo de trevas, mas você pode viver nas trevas no meio da glória e da virtude de Deus. É como se você estivesse numa redoma, como se você estivesse blindado pela palavra de Deus, amém? E o texto diz que quando nós entramos nessa dimensão, essas promessas se tornam verdadeiras, e a gente começa a ser transformado na natureza. Nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Diga assim, eu tenho a natureza de Deus em mim, e eu vou deixar ela crescer. Diga, eu tenho a luz de Cristo na minha vida, e eu vou deixar ela brilhar. Agora, como a gente acessa o poder então, irmãos? Eu estou recapitulando. Diga, lendo, memorizando, ouvindo, meditando e obedecendo a palavra de Deus. E aí então Deus nos fortalece pela palavra. Diga o fraco, diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Diga mais forte, diga o fraco, eu sou forte pela palavra de Deus na minha vida. Aleluia, aplauda o Senhor. Diga, eu creio nesse poder que opera na minha vida. O salmista no Salmo 19, os versos 7 e 8, ele usa de poesia. E a poesia hebraica é uma poesia que usa de paralelismos. E ele usa frases paralelas, onde o primeiro elemento de uma frase corresponde ao primeiro elemento da outra linha. O segundo elemento da frase corresponde ao segundo elemento daquela outra linha. E ele então usa ou de comparações ou de antíteses. E aqui nesse caso ele faz comparações. Salmo 19, 7 e 8 diz assim: a lei do Senhor é perfeita. Diga, a lei do Senhor é perfeita e restaura a minha alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ele está falando da mesma coisa, mas eu quero falar aqui de algumas palavras muito interessantes. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Sabe qual que é a palavra restaura aqui, irmãos? Shuv, diga shuv. É a palavra para arrependimento. Você quer a tua alma restaurada, quer a tua mente restaurada? Só tem um jeito: arrependimento. Se você retiver a tua ideia, se você mantiver a tua posição,
não concordo, não aceito, não é bem assim, a palavra de Deus não restaurará a tua vida. Mas quando você, diante da palavra, se arrepende, a Bíblia diz que sem arrependimento não há remissão de pecados. A Bíblia precisa provocar em mim e em você arrependimento toda vez que você ouve. Amém? Depois ele diz o testemunho do Senhor. Está falando a mesma palavra. É fiel e dá sabedoria aos simples. Essa palavra fiel, no hebraico é aman. Aman lembra uma palavra que a gente fala muito, não é? Aman lembra o quê? Amém. Amém no Novo Testamento, no grego, significa verdade. Quando Jesus fala em verdade, diga, ele fala amém, amém, lego su. Mas a palavra aman é fiel. E é interessante porque esta palavra aman lembra uma outra palavra hebraico, ima, mãe. Esta palavra aman significava tanto pais quanto mães adotivos. Que coisa linda, né? Quando um pai que gera abandona, Deus levanta pais que adotam e são fiéis. Glória a Deus. Você pode aplaudir a todos os pais aqui que têm sido fiéis aos seus filhos e não os abandonam. Amém? Olha que lindo, a palavra para fiel no hebraico representa a figura do pai ou da mãe adotiva. E a Bíblia está dizendo que o testemunho do Senhor, que é a palavra, é como um pai que te adota, como uma mãe que te adota e te leva durante toda a vida até a maturidade cristã. Amém? Depois ele diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. No hebraico a palavra reto é yashar. Significa literalmente aquele que não olha para os lados quando está seguindo o alvo. Querido, assim como nós somos distraídos, né? Um bebê chorou ali, várias pessoas fizeram assim, ó. E a Bíblia está dizendo: olha para cá, para cá. Não desvie os teus olhos nem para a direita nem para a esquerda. Satanás vai sempre colocar no teu caminho novas ideologias, novos pensamentos, novos tempos. Claro, nós vemos claramente neste tempo, num tempo de pós-modernismo, de pós-cristianismo, que a palavra lá fora está sendo questionada. O que diz a palavra destes homens, desses novos filósofos? Não existe verdade absoluta. Isso é Satanás querendo dizer para você: não creia na Bíblia. E alguns pastores caem nessa. Aquele que muito é dado, muito será cobrado. Eu tenho dito para Deus: Senhor, eu tenho muitos defeitos, mas o Senhor nunca vai ouvir desse púlpito que eu vou relativizar a tua palavra. Ela é verdadeira. Se ela não está mudando a minha vida, não é porque o Senhor não cumpriu a sua palavra, é porque eu não estou deixando, eu não estou me expondo a ela. Então eu quero desafiar essa igreja, esta igreja que foi chamada e que tem uma unção da palavra, a ler a Bíblia todos os dias, a comer a palavra todos os dias, e ela vai transformar a sua vida. Os preceitos do Senhor, a palavra, são retos e alegram o coração. Quantos aqui já sentiram a alegria dos pecados perdoados? De onde você descobriu isso? Quem te garante que Deus te perdoa? Perdoa mesmo.
Perdoa mesmo, você crê nisso? Então exulte, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Se você crê em Jesus, os seus pecados estão perdoados. Aplauda mais. Vamos liberar esta unção. Esta igreja é a igreja da palavra. É a palavra do Senhor que é reta, que chegou a nós. É a palavra do Senhor que hoje está na tua vida. Meu querido, existem pessoas no mundo hoje que só tem uma página da Bíblia. Cada um fica com uma página e eles decoram. E quando eles se reúnem, cada um compartilha a porção que tem. Você tem a Bíblia em todo jeito, em papel, no tablet, no celular. Mas se você não a ler, ela não vai transformar a sua vida. Quando a gente crê na palavra que Deus deu, nós damos glória para Ele. Muitas vezes Davi, ao enfrentar os inimigos, ele dizia: Senhor, se os meus inimigos me vencerem, eles vão dizer: o Deus de Davi, o Deus de Israel é fraco. E eu estou te dizendo, meu querido, eu não sei qual é a luta, a guerra que você está enfrentando, mas se você não entender que Deus não te chamou para a derrota, mas para a vitória, você não vai ser mais do que o vencedor. Mas para que esta vitória seja operacionalizada, você tem que ler a Bíblia, memorizar a Bíblia, falar a Bíblia, usar a palavra quando enfrentar os demônios. O próprio Senhor Jesus venceu a Satanás pela palavra. E sobretudo, obedecer a palavra. O mandamento do Senhor, a palavra, é puro, ilumina os olhos. Esta palavra bar significa puro, claro, limpo. Os nossos olhos precisam ser iluminados. A Bíblia diz que as janelas dos olhos, a janela da alma são os olhos. O que é que você tem deixado entrar pelos teus olhos? Impureza, pornografia, violência. Aí você não entende por que você não consegue vencer esses pecados. Leia a palavra. Leia a palavra. Eu sempre estudei a Bíblia. Eu sempre li muito a Bíblia. Mas nessa madrugada Deus falou comigo: filho, quando você for ler a Bíblia, não leia para preparar uma mensagem. Não leia para procurar uma ideia inteligente para falar para o meu povo. Leia como sendo a palavra que eu tenho para a tua vida, para mudar você. Depois que essa palavra mudar, você vai mudar as pessoas também. E Deus quer fazer isso na sua vida hoje. A palavra está aqui. Feche seus olhos agora, querido. Talvez você tenha entrado aqui hoje fraco, triste. Talvez esteja completamente amarrado pelo pecado. Mas hoje Jesus quer fazer uma obra na tua vida. Hoje Jesus quer transformar a sua vida. Hoje Jesus quer libertar a sua vida. E hoje o Senhor quer transformar a tua natureza. Quer fazer de você coparticipante da sua natureza. Às vezes você pensa que você precisa ser um pastor para que o poder de Deus
aconteça através da sua vida. Eu quero te dizer que não importa qual seja a tua posição, você pode ser um aluno cheio do Espírito. Você pode ser um jovem que está começando a vida sendo cheio do Espírito Santo. Você pode ser uma dona de casa. Você pode ser um trabalhador. Você pode ser um operário, pode ser um empresário. A palavra de Deus vai transformar a sua vida. Quantos aqui querem fazer diante de Deus um compromisso com a sua palavra? Levante a mão para os céus. Diga: Senhor meu Deus, perdoa-me, porque não leio tua palavra como tu queres. Mas hoje eu assumo um compromisso de ler a tua palavra, porque dela vem a tua sabedoria. Ela é o poder de Deus para salvação, para libertação, para transformação. Senhor, eu exponho os meus pecados, eu exponho as minhas fraquezas, e eu creio no teu milagre de transformar a minha vida pela tua palavra. Senhor, perdoa-me se algum dia eu a relativizei, se algum dia eu disse que ela não era para hoje, que aquela área não se aplicava à minha vida. A partir de hoje, Senhor, eu me humilho e eu te peço, toda a tua palavra é verdadeira na minha vida. Ela vai me atrair para a tua dimensão, para a tua glória. Ela vai fazer com que as tuas promessas sejam verdadeiras na minha vida. Ela vai mudar a minha natureza. Em nome de Jesus, eu não aceito viver com uma natureza pecaminosa que me escraviza e que me amarra. Eu sei que eu ainda não estou livre do pecado, mas eu tenho autoridade e poder sobre o pecado. Pela tua palavra eu vou vencer o pecado, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu profetizo salvação, transformação, vitória sobre o diabo, na minha vida, na minha família, em nome de Jesus. Levante a mão para o céu. Diga: Senhor, eu recebo a tua palavra, e arrependido como estou, eu creio que hoje começou uma nova etapa na minha vida, de vitória em vitória, de glória em glória. Eu serei neste mundo sal da terra e luz do mundo, e a tua palavra na minha vida é poder, para a glória do teu nome. Amém.